Bom, gente, vamos que eu tô animadazinha. A gente vai falar de um tema que é um dos temas que eu mais gosto de trabalhar na língua portuguesa, porque na verdade ele é completamente contextual, sem muita regra. Claro, a gente precisa conhecer as definições, mas ele não tem assim muitas regras, sabe? A gente precisa interpretar. Eu sei que é a parte que vocês não curtem muito. Eu sei. Mas é baseado completamente em interpretação textual. Então a gente vai falar agora da diferença do sentido denotativo para o sentido conotativo e quais são as linguagens figuradas, as figuras de linguagem que a gente trabalha e a gente precisa entender para que a gente consiga interpretar bem um texto, tá? Então, conto com vocês, sem reclamação. Beleza? De, ai, é muita linguagem figurada, ai, eu tenho que interpretar, porque a sua prova vai ser baseada nisso. Já falamos sobre isso. As provas de língua portuguesa são baseadas hoje em dia em, principalmente, interpretação textual, tá? Não tem uma prova hoje que não tenha um texto. Então, quando você conhece as figuras de linguagem, as coisas ficam mais fáceis. Então, vamos falar primeiro dessa diferença da linguagem. Tá aparecendo aí, Lucas? Que tá muito fraco aqui. Peraí. Não apareceu, né? Deixa eu mudar o giz, gente. Agora foi. Da linguagem denotativa e da linguagem... Não tô em cima não, né? Conotativa. Bom, quando a gente fala... Nossa, que ficou assim, ó. Não consigo! Deixa eu ajeitar isso. Não dá pra mim, gente. Desculpa aí. Probleminha aí de ser chato. Linguagem conotativa. Deixa eu ver. Tá menos pior. O que tá acontecendo com a coordenação motora hoje? Sei o que rolou. Bom, linguagem denotativa é bem importante, porque vai ser o sentido real da palavra, aquele significado mesmo, tá? Quando você, por exemplo, vai adquirir a linguagem, você olha para os objetos e você aprende qual é o nome deles e o que eles significam, certo? Até que ok? Por exemplo, pé. Seu pé é um pé, né? É parte do seu corpo. Você cresceu aprendendo isso. Aí alguém conversa com você e fala, ai, ela não larga do meu pé. Não é porque a pessoa está ali agarrada literalmente no seu pé. Então, esse literalmente quer dizer o quê? Linguagem denotativa. E o que é essa linguagem denotativa? É o sentido real da palavra, o sentido literal da palavra. Por isso que a gente fala, literalmente falando, ou seja, usando o sentido real, sem nenhuma figura de linguagem, tá? Então aprendam também a usar a palavra literalmente, que eu conheço gente que usa literalmente para qualquer coisa. Não, literalmente, aí tu não sabe nem, tá nem encaixando no contexto. Literalmente, você vai utilizar para dizer que aquilo ali significa realmente o que quer dizer, tá? Então vamos lá. Sentido real. Caso tenha dúvidas, na hora de lembrar, eu esqueci se sentido conotativo ou denotativo, qual é o real, qual é o figurado, esse D vai te ajudar a lembrar, ó. O D de denotativo, dicionário. Ou seja, sentido de fato real da palavra, tá? E a linguagem conotativa vai ser a linguagem figurada.
ou seja, que não está no sentido real, né? Quando fala assim, ah, meu pé tá doendo. Sim, é o sentido literal. Tô falando de fato do que significa o pé. Ele não sai do meu pé. Sentido figurado. Beleza? Tem essa diferença, tá? Da palavra boca, né? Passei batom na boca. Sentido literal. Sentido real. Agora, não pode fazer boca de urna. Não é o sentido que significa boca. Sentido figurado. Tá bom? É isso. Agora, dentro do sentido figurado, existem as figuras de linguagem. Dentro do sentido figurado, existem as figuras de linguagem. Espera que eu vou beber uma água. Importante, né? Do nada água. É isso. Que a voz já tá falhando, que eu vou falar tanto. Acho até que eu vou dividir só. Ó, então vamos falar de figura de linguagem, tá? Todas as vezes falei de figuras de linguagem, eu estou falando no sentido que não é real, que não é o literal da palavra. Então a gente tem algumas formas. É importante a gente conhecer, principalmente para a gente aprender a interpretar um texto, tá? Bom, primeira que a gente vai falar é a metáfora. Uso metafórico. E o que vem a ser a metáfora? A metáfora, ela é uma comparação. Vamos escrevendo. Comparação implícita, já vou explicar, entre seres não comparáveis. Como assim? Como assim? Quando a gente diz que é uma comparação explícita ou de fato uma comparação, a gente vai colocar o conectivo de comparação, tá? Tanto que a gente viu isso, agora eu tô pensando aqui qual é a ordem que eu vou colocar, mas a gente vai ver esses conectivos, né, de comparação lá nas orações adverbiais comparativas, que vai ter a conjunção comparativa. Igual, tal qual, feito, como. Ali a gente está de fato comparando. Mas se eu faço uma comparação, mas eu não uso nenhum conectivo, tá? Então é uma comparação implícita. O que significa comparação implícita? Não tem o uso do conectivo de comparação, tá? Fiz uma comparação implícita entre seres não comparáveis. O que isso significa? Eu me comparo com uma pessoa, comparo uma cadeira com outra. Mas eu não comparo, por exemplo, uma pessoa com o mar. Tipo, seu corpo é um mar por onde quero navegar. Gente, pagode anos 90. Foi mal, sou velha. Mas é isso. Vando. Não, Vando não é da minha época, mas é da época da minha mãe. Minha mãe ouvia Vando e ele dizia, você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Fazer uma declaração dessa do caso com a pessoa, gente. Porque olha só, você é luz, vamos interpretar isso aqui. Você é luz, eu tô te comparando com a luz. Tô dizendo que você é igual à luz. Você é tal qual uma luz. Você é feito luz na minha vida. Está comparando? Sim. Mas tem algum conectivo de comparação aqui? Não tem. E são seres comparáveis? Não, tô comparando uma pessoa com a luz. Isso aqui não faz sentido. E ele ficou um pavão quando chegou, ou seja, ficou exibido, né? As pessoas costumam dizer isso. Ficou todo aparecendo. Tá fazendo uma comparação. Ficou um pavão. Não tem elemento comparativo e tá comparando uma pessoa com um animal, tá? Isso é metáfora. Outro que eles gostam muito de colocar
é a antítese. O que vem a ser a antítese? Antítese são palavras antônimas de sentidos opostos numa mesma construção, tá? Então, ó, palavras antônimas. Na mesma construção. Mas tem um porém. Vida e morte, claro e escuro, em cima, abaixo, muito, pouco. A gente vai ter essas palavras na mesma construção ali. Mas não quer dizer que o sentido de uma anule o sentido da outra. Isso não. Tá? Isso vai acontecer lá no paradoxo. O paradoxo a gente vai ter os sentidos anulados. Aqui não. Aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter palavras apenas antônimas na mesma construção. Tipo ferrugem. Eu juro, eu não te amo pouco, eu amo muito. Aí, ó. Pouco e muito. Não quer dizer aí que o sentido esteja se anulando. Tem uma do Lulu Santos muito boa, que ele diz assim, ó. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Cadê as antíteses? Som e silêncio. Na mesma construção. Mas aqui a gente tem sentido se anulando? Não, de forma alguma. Vamos ver mais. Eufemismo. O que vem a ser um eufemismo? E eu sei que vocês já ouviram falar. E todas as vezes que a gente pensa em eufemismo, que é essa suavização, suavização de quê? Suavização de uma mensagem ruim que você precisa passar. Mas todas as vezes que a gente aprende eufemismo, parece que a gente só fala de morte, né? Ai, vou ter que dar uma notícia de morte, vou suavizar isso. Não é necessariamente, tá? É algo ruim, às vezes desagradável de se dizer, às vezes inconveniente. Você sabe que é inconveniente, mas você quer dizer isso com outras palavras. Sabe quando tu já procura a palavra para falar uma coisa? Tu quer falar, mas tu fica ali, ó, como que eu vou dizer isso? Isso aí já é eufemismo. Isso já tá ali, ó, burlando, que vai ficar pensando numa forma melhor de dizer alguma coisa, para não parecer tão ruim. Isso já é eufemismo, tá? Isso é suavizar. Então, eufemismo, suavização de uma mensagem ruim ou desagradável ou inconveniente. Tipo Tiaguinho na música, né? O jeito é dar uma fugidinha com você, o jeito é dar uma fugida com você. Gente, fugir de quem? Fugir de quê? Tá entendendo que ficaria inconveniente falar isso de forma literal? É para ficar mais bonitinho. Deu uma suavizada na mensagem que todo mundo conhece. Logo, eufemismo, tá?
É isso. É tipo o cara na balada. Nunca passei por... Minha amiga já ouviu isso, minha amiga. Tipo o cara na balada assim, ó. Tá muito barulho aqui, né? Tipo, de ir pra um lugar mais calmo. Pra conversar. Vocês nem estavam conversando. Eufemismo, tá? Eufemismo. Tá suavizando ali, ó, um negócio que ficaria meio inconveniente tu falar isso de forma literal. Mesmo que todos tenham entendido a mensagem. Na verdade, a ideia é que todos entendam a mensagem, só que sendo passada de uma forma mais suave, tá? Bom, entendemos eufemismo. Provavelmente vocês vão pedir exemplo, então bota aí do Tiaguinho. Beleza. Mais uma é a hipérbole. O que nós temos aqui na hipérbole? A hipérbole, ela é o exagero. Tanto que fala assim, ah, isso é hiperbólico, ou seja, isso é muito exagerado, tá? Então, exagero. Só que é um exagero intencional. Quando rola esse exagero aqui, tem a intenção de provocar uma reação. Então, é um exagero intencional. Rola aqui uma intenção por trás desse exagero. Tipo, pensar que por você eu dançaria tango no teto. Até tu acredita. Eu limparia os trilhos do metrô. Tu já fica. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Aí não, né? Mas é um exagero com a intenção de provocar na outra pessoa uma reação. Caramba, me ama muito mesmo, entendeu? É um exagero intencional. É tipo, já falei 1000 vezes. Tu não falou 1000 vezes, né? Tu deve ter falado umas 3. Aí tu exagera pra falar assim, caraca, não aguento mais falar isso. Então, tem ali por trás. Inclusive, eu já apanhei da minha mãe uma vez, com razão, não tira a razão dela. Jamais. Até porque ela falou que já tinha falado umas 300 vezes. Minha mãe gosta do número 300. Ela já falei 300 vezes. Eu, pô, mãe, só contei 5. Mereci. Se fosse minha filha, eu também teria feito. Foi merecido. Mas, ó, tem esse exagero aqui intencional, tá? Então, ó. Dá exemplinho aqui, ó. Já falei 1000 vezes. Enfim. Beleza? Tem mais figuras de linguagem? Claro que tem. Bora. Falar de mais uma? Que tem um nome bonitinho. Perdi as 5. Metonímia. O que vem a ser metonímia, tá? Quando a gente fala de metonímia, a gente está falando de uma figura de linguagem que vai substituir um termo, vai substituir uma palavra por outra de mesmo sentido. Ah, é sinônimo? Não. É substituição de termo figurado mesmo, tá? Então, ó, já vou dar exemplo, tá, gente? Substituição por um termo de mesmo sentido. Como assim? Vamos entender. Quando o Luan Santana fala assim, ó, mas na verdade essa música é de Fernando Sorocaba.
Te dei o sol, te dei o mar para ganhar teu coração. A pessoa consegue ganhar um coração? Pensar no sentido literal. Para ganhar teu coração no sentido literal seria um transplante. Vocês entenderam? Mas no sentido ali, ó, na interpretação, você entendeu que é para ganhar seu amor, ganhar seu sentimento. A gente substituiu o termo amor, sentimento pela palavra coração. Deixa eu beber mais uma água. Dando uma secura, gente. Ai, como melhora. Então, assim, te dei o sol, te dei o mar para ganhar teu coração. Esse coração é uma metonímia, beleza? Que tá ali sendo substituído. Aí a gente tem alguns tipos de metonímia, que vocês já devem ter visto em algum lugar. Se não viram, a gente vê aqui agora, que é a metonímia parte pelo todo. Autor pela obra. Marca pelo produto. Tem vários, tá, gente? Inventor pelo invento, continente pelo conteúdo. Como assim? É que eu vou usar o nome, né? Vou substituir o todo pela parte. Como assim? Se eu disser que muitos olhos viram aquilo, muitos olhos, vou botar assim, muitos olhos viram a situação, tá? Foram somente os olhos ou foram as pessoas? Se forem somente os olhos, ia ficar muito assustador esse negócio. Então, assim, ó, muitos olhos viram o que eu vi. Ou seja, muitas pessoas. Então, eu utilizei a parte olhos para representar o todo, tá? Vou botar isso como exemplo. Muitos olhos viram isso. Ou seja, muitas pessoas viram isso. Autor pela obra. Eu vou dizer que eu adoro ler Machado de Assis. Eu tô lendo o homem, a pessoa. Tô lendo ele, tá escrito nele? Literalmente, não. Eu adoro ler a obra ou as obras de Machado de Assis. Ou até um artista pela obra. Fala assim, vamos na exposição ver Tarsila do Amaral. É uma sessão espírita? Não. Tu vai ver as obras de Tarsila do Amaral. Logo, você está utilizando o autor ou artista para representar a obra. Substituir. Então, ó. Li Machado de Assis. Li Machado de Assis. Tu não leu a pessoa, você leu a obra. Então, Machado de Assis é a metonímia, tá representando isso. Marca pelo produto a gente faz muito. A gente fala o nome da marca para representar o produto, tá? Muito, inclusive. Fala a marca para substituir o produto. Cotonete. Ninguém fala hastes flexíveis com pontas de algodão. Que cotonete é marca, tá, gente? Você compra ali no trem. Coton. E o negócio é... sei lá, chama de cotonete. Ruim, assim. Mas que Gillette, chiclete, gente. Chiclete é marca, gente. Chiclete é aquele da caixinha, que você abre assim em dois, que tem verde, tem amarelo. Aquilo ali é chiclete, é a marca. O que você come é goma de mascar. Vou tomar um Nescau. Você vai tomar um achocolatado. A marca é Nescau, o nome da marca. Mas que é Bombril.
Aí tua mãe fala assim, compra ali um Bombril. Tu volta com a Solan. Você entendeu? Porque na tua cabeça Bombril é palha de aço. Aquilo ali é palha de aço. Aí tem vários que eu não tô lembrando agora. Mas o que a gente faz isso? Esqueci agora. Mas enfim, já dei vários exemplos. Marca pelo produto, chiclete. Continente pelo conteúdo. Continente é o que vai conter o conteúdo que você vai colocar ali dentro. Por exemplo, bebi 2 copão de água. Muito bom falar isso. Bebi 2 copão de água. E comi 2 pratos de macarrão. Você não comeu o prato. E o prato não era feito de macarrão. Você comeu o que continha, você comeu o conteúdo. Mas você falou que comeu 2 pratos. O continente. O nome disso é metonímia também, tá? Então, continente pelo conteúdo também é metonímia. Vou botar exemplo. Comi 2 pratos de comida. Beleza? Bora para a segunda parte de figuras de linguagem. Até!